O termo inovação aberta foi criado pelo professor da Universidade da Califórnia, Henry Chesbrough, nos anos 2000. Basicamente, inovação aberta é o uso intenso da relação da empresa com outros entes do mercado, que podem ser startups, universidades ou empreendedores que tenham a contribuir de alguma maneira para a inovação ou para negócios nessa empresa. Mas se esse tema já vem desde os anos 90, 2000, como é que ainda em 2021 existem tantas grandes empresas com dificuldade de acessar e ter os benefícios desse modelo de atuação? Certamente tem muita gente competente, tanto em consultorias como universidades, estudando esse assunto e procurando soluções para como mudar a mentalidade e a forma de atuar das grandes organizações e empresas. Mas de todas as ideias que eu já vi, eu acredito que a maioria delas vai acabar passando por dois temas. Mudança do comportamento dos indivíduos, ou seja, cada um de nós que fazemos parte dessas organizações, e também pela própria mudança na estratégia das empresas, ou seja, a forma como as empresas se organizam e se propõem a resolver o problema dos clientes. Vamos começar pelo primeiro, que é a mudança do nosso comportamento. E, infelizmente, a maior parte de nós obedece à risca à primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Ou seja, a gente começa a fazer alguma coisa, vê que dá certo e continua repetindo para sempre aquele mesmo comportamento. Ou no caso das empresas, algo que é ainda pior. No primeiro dia que a gente entra na organização, que a gente entra na empresa, um colega, um chefe, nos diz como as coisas funcionam, como são naquela empresa. A gente aceita isso e acaba nunca mais questionando e repetindo aqueles comportamentos. Isso é fácil de se acostumar e acaba nos levando para aquele conceito de zona de conforto ou de acomodação, ou como qualquer outro termo que você queira usar. É claro que os próprios sistemas de governança e controles que nas grandes empresas foram criados para dar maior proteção aos acionistas acabam reduzindo o incentivo à tomada de risco. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, quanto maior o cargo, maior a responsabilidade na organização, maiores são esses controles. Então os executivos acabam tendo muita dificuldade em assumir riscos e fazer de fato mudanças muito grandes em alguns momentos nessas organizações. Isso aí tem um peso, e claro que é parte da explicação, mas eu pessoalmente acredito que a maior mudança e a maior barreira a essa mudança, na realidade, vem de nós mesmos. É o tema do comportamento e da necessidade da mudança de comportamento. Assim como no mundo da física, para mudar a inércia, para sair da inércia, é necessário que uma força atue de alguma maneira nesse corpo. No nosso caso, eu realmente acredito que essa mudança é uma sensação de desconforto que tem que vir de dentro, tem que vir de nós mesmos. E nesse ponto, a inovação aberta tem um papel muito importante, principalmente nas organizações. Pegando o nosso exemplo, eu atuo no setor de telecomunicações. Quando a gente passa a atuar mais abertamente, atuando mais próximo das startups e de outras empresas que estão desenvolvendo novas soluções ou trabalhando de maneiras diferentes, é quando a gente vê realmente o tamanho do gap e o quanto que nós podemos mudar aqui dentro. Isso gera um desconforto muito grande e esse desconforto nos força a mudança, faz com que a gente realmente busque maneiras diferentes de atuar. É muito importante se conectar com quem está questionando o status quo dos negócios. E temos muitos exemplos hoje no mercado. Nós já tivemos exemplos de empresas que viraram parceiros nossos, que faziam, por exemplo, modelos completamente diferentes de processo de busca de talentos, recrutamento de pessoas na nossa área de recursos humanos. Ou então empresas que trabalham usando inteligência artificial para acelerar e otimizar os processos jurídicos e de defesa. E é muito bom e muito importante falar com quem está fazendo isso. Se você ainda não fez, sugiro que converse com o fundador de uma startup ou com quem trabalha nessas empresas e tente entender exatamente como eles encaram o seu negócio, os seus clientes, a forma como pensaram no propósito da empresa e até mesmo como enxergam seus concorrentes.
Talvez você se surpreenda vendo que é uma forma muito diferente de como as empresas tradicionais e grandes empresas estão acostumadas a pensar. Muitas vezes um potencial concorrente acaba virando um parceiro de negócio. Muitas vezes, para entregar a melhor solução para um cliente, você tem que abrir mão talvez de parte da sua receita. Mas pensando no longo prazo, essa talvez seja a melhor resposta. E esse tipo de mentalidade muitas vezes entra em conflito com a forma como a gente atua nas grandes organizações, nas grandes empresas, e isso é muito saudável. Mas para começar a fazer essas perguntas e para ter essa abertura, isso requer um processo que exige bastante humildade, que às vezes, infelizmente, falta nas grandes organizações. Eu, por exemplo, atuo no setor de telecomunicações. Historicamente, a nossa indústria é uma indústria que se desenvolveu a partir de conectividade. Começou com telefone, algumas décadas atrás, e depois passou para os dados. E o nosso consumo de dados, inclusive, está aumentando e vai continuar aumentando cada vez mais. Mas em toda essa história, o foco foi sempre na conectividade. Mas nós, como usuários, sabemos que, por mais importante e relevante que seja tanto a conectividade, a qualidade dela, ou a quantidade, o tamanho do seu pacote de dados, ele é um meio para que a gente enderece alguma outra necessidade nossa. Pode ser consumir algum conteúdo por streaming, de música ou de vídeo, fazer uma consulta por telemedicina ou estudar, como tem acontecido bastante durante a pandemia. E por isso, há alguns anos, já começamos uma jornada de transformação para criar um ecossistema de negócios baseado em negócios digitais, que vai além da conectividade. E estamos entrando em áreas como entretenimento, saúde, educação, segurança e outras, que vão complementar a proposta de valor para os clientes que originalmente nos enxergavam como uma empresa de telecomunicações e que agora vão ter a possibilidade de usufruir esses negócios todos a partir de uma experiência digital comum e também com benefícios a partir desse cruzamento e desse conhecimento que vai ser gerado desses negócios interconectados. E essa mudança, ela só é possível por causa da inovação aberta. Ou seja, nós, por definição, precisamos estar mais abertos e em contato e gerando negócios com parceiros, de várias formas diferentes, seja com parceiros e startups como fornecedores, como sócios em novos negócios, ou até mesmo investindo em algumas dessas empresas que em algum momento podem passar a fazer parte desse ecossistema e dessa plataforma digital de negócios. E depois de tantos anos, já se fala de inovação aberta, já se pratica inovação aberta em muitas indústrias e em muitos países, talvez já seja a hora de todos nós abraçarmos esse modelo e essa mentalidade. O benefício vai ser de todo mundo. Uma das grandes mudanças e talvez benefícios que a inovação aberta tem trazido ao longo dos últimos anos é uma mentalidade realmente de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de competências e habilidades que no final acaba sendo positiva para todos, não apenas para as startups, mas também e principalmente, na minha visão, para as grandes empresas. É hora das grandes empresas pararem de se relacionar somente entre elas e também se abrirem mais para as pequenas e para quem está começando. E essa mudança, essa abertura, no fundo ele depende de cada um de nós. Depende da gente sair daquela inércia, daquela acomodação e sentir um desconforto, entender o que nos faz mover, o que nos faz mudar e colocar em prática. Agora. Obrigado.